Então, meu nome é Daiane, eu sou nutricionista da UTI Neonatal e banco de leite do Hospital da Santa Casa de Porto Alegre, referência do Rio Grande do Sul. Então, eu venho... Primeira coisa que eu gostaria de fazer na minha fala é agradecer. É o reconhecimento de todo o povo gaúcho, não tem como não se emocionar. Eu fico muito emocionada por tudo que a gente passou e por toda a gratidão que a gente tem, não só a rede, mas todos esses parceiros que a gente veio falando durante o dia todo aqui. Se vocês notarem na minha camiseta, é uma camiseta que a gente fez em homenagem à rede, tá? Que é como se o Rio Grande do Sul estivesse abraçando a rede de banco de leite. Então, é o mapa do Rio Grande do Sul e, no centro, o logo, né, da Rede Brasileira de Banco de Leite. Então, é uma homenagem bem singela, mas que tem um significado muito grande para nós. Então, vou começar minha fala falando, então, que, né, como já foi dito, faz um ano da pior tragédia climática do Rio Grande do Sul, né? Tá. Então, falando um pouquinho da rede brasileira, né, que a gente já falou ao longo do dia, que desempenhou um papel crucial no enfrentamento dessa emergência sanitária, que foram as inundações no Rio Grande do Sul em março de 2024. Ações e estratégias implementadas incluíram rápida mobilização de recursos, permitindo a manutenção do abastecimento de leite humano para esses locais atingidos. Não tem como falar nisso e não falar na questão pertencimento, que já foi falado aqui hoje também, né? Eu acho que a questão do amor pelo que a gente faz, isso foi falado também. Não tem como a gente não falar em pertencimento para uma rede que, né, que nem a Dani acabou de falar agora, em 24 horas, né, conseguiu arrecadar 700 litros de leite. Não tem como não falar em brilho nos olhos, amor pelo que a gente faz, por uma resposta tão rápida, né? Eu acho que eu tenho certeza que todos os bancos pensaram quanto que eu posso dar. Tem bancos que deram um vidro, né, de leite, outros deram mais, enfim, a gente sabe da situação de todos os bancos, né, do Brasil, mas a gente sabe que esse sentimento teve por todos os bancos, né? Uns puderam ajudar mais, outros menos, mas todos puderam ajudar de alguma forma. Opa. Estou voltando. Então, um apelo à ação, né? Foi falado também da importância dos bancos, que são essenciais para salvar vidas nas emergências, né? É importante falar que o que aconteceu foi algo inédito e inovador, né? Que precisa ser continuado de alguma forma, né? A fala do João Aprígio falou na questão de subgrupos, né, que possam trabalhar na questão das calamidades. Eu acho que isso é importante para que isso tenha servido de modelo para que a gente possa pensar em ações futuras, né? Que o que aconteceu, infelizmente, a gente não sabe do futuro, mas pode vir a acontecer. Teve a questão da pandemia, a questão das enchentes, das secas, e a gente tem que pensar algo no futuro, né? Incentivo à doação, doar leite materno e apoiar essas iniciativas, né? E a gente falou bastante também da questão da solidariedade e inovação, que são um diferencial e caminham juntos na proteção dos nossos recém-nascidos. Da questão de adoção de posturas mais proativas, que a gente possa se anteceder, que isso que aconteceu sirva de exemplo, né, para a gente pensar essa questão dos grupos, pensar como que a gente pode agir daqui para frente, de ter, que nem foi falado, na questão de bancos, de estoque, né, de alarmes, de questões estratégicas, para que a gente possa se precaver a essas situações no futuro. Então, eu não tenho como deixar de falar da Rede Gaúcha de Banco de Leite, que atua fortemente lá no Rio Grande do Sul. Aqui tem uma foto da nossa última reunião, que foi agora em abril, que é uma rede que a gente caminha junto nesse sentido de o que a gente pode fazer para melhorar nossas estratégias, nossas ações. A gente está sempre em reunião conversando para ver o que a gente pode montar de estratégia
e acaba desempenhando um papel fundamental na promoção e apoio nesse contexto de calamidade que vivemos. Foi uma rede bem atuante nesse processo. Então, só para contextualizar um pouquinho, no Rio Grande do Sul a gente tem 11 bancos de leite cadastrados, o último deles agora inaugurado mês passado, que foi de Caxias do Sul, do Hospital Geral de Caxias do Sul. Em Porto Alegre a gente tem 4 bancos de leite, entre eles o da Santa Casa, que é referência para o Estado, mais 10 postos de coletas. Aqui, então, uma foto que reúne alguns desses bancos que eu comentei agora. E a fotinho da esquerda, bem de baixo, é o novo banco de leite de Caxias do Sul. Então, falando um pouquinho, né, do recebimento de leite para o Estado do Rio Grande do Sul, a primeira remessa de leite humano foi em junho, né? A gente recebeu 120 frascos, total de 33 litros de leite, e a segunda remessa em julho, 11 de julho, um total de 117 frascos de leite, né? Perfazendo 30 litros de leite humano. Essa iniciativa, então, como eu falei antes, foi inédita e pioneira de doação de leite humano entre os estados do Brasil. A rede foi incansável, né, nessa questão de cooperação. A gente não pode deixar de agradecer ao Ministério da Saúde, à Força Aérea, à Secretaria Estadual de Saúde, que também fez tudo acontecer. Quais são os bancos que receberam essas doações, né? Hospital Presidente Vargas, Hospital Fêmea, Hospital de Clínicas e a Santa Casa. Esse leite foi destinado aos nossos bebês prematuros de baixo peso, da UTI neonatal, de hospitais que ficaram com os estoques muito reduzidos por causa do acesso das voluntárias aos bancos, que foi muito prejudicado. Então, só contextualizando um pouquinho do banco de leite, né, referência do Rio Grande do Sul, que faço essa parte, que sem a nossa equipe não teria como a gente não teria efetivado essa força-tarefa, né, da questão da calamidade. Então, um agradecimento especial a toda a equipe do Banco de Leite da Santa Casa. E o impacto, né, o que gerou essa situação de calamidade. Vou falar um pouquinho da Santa Casa, tá? Em números. No mês de maio, a gente realizou somente 31 buscas domiciliares, tá? Depois que foi decretado o estado de calamidade no Rio Grande do Sul, então, aquela semana, ali do dia 7 ao dia 14, a gente não realizou nenhuma busca. E a gente tem, em média, mais de 20 buscas por semana. Por que a gente não teve busca? Porque a gente não tinha como acessar essas doadoras. Só para contextualizar, a Santa Casa fica no Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui tem fotos do Centro Histórico de Porto Alegre. As pessoas andavam de barco. Muito triste. A gente não tinha como se... A Santa Casa fica no lugar mais alto do Centro Histórico. A água não atingiu a Santa Casa em si, mas o Centro Histórico todo. Então, as pessoas tinham que andar de barco, né, para poder se locomover. O nível de água do Guaíba chegou a 5,37 metros, a maior marca histórica. Teve a inundação de 1941, que chegou a 4 metros, e essa enchente chegou a 5,37 metros. Esse nível, ele subiu muito rapidamente. As pessoas não imaginavam que subisse tão rapidamente a água. Algumas pessoas tiveram resistência para sair de casa. Outras pessoas foram trabalhar e não conseguiram voltar. A gente teve um levantamento na Santa Casa que mais de 1.200 colaboradores, num quadro total de 10 mil funcionários, tiveram prejuízo, né? Não conseguiram ou voltar para casa ou ir para o trabalho. Então, a gente teve no nosso quadro, até mesmo do banco de leite, funcionários que perderam tudo. Perderam a casa, teve pessoas que perderam além da casa, né, seus locais de trabalho, né? Então, foi muito, muito triste. E só para contextualizar, a gente, nos meses anteriores, a gente tem uma média mensal de 60 buscas domiciliares, então caiu pela metade. Então, aqui um pouquinho do nosso banco de leite. Para quem não conhece. E dizer que o leite humano doado foi essencial para garantir a alimentação dos bebês das nossas UTIs neonatal. Só na Santa Casa a gente tem 40 bebês internados na UTI.
Então, é uma UTI com um número elevado de crianças e que somente graças a essa doação a gente conseguiu alimentar esses bebês de uma forma segura. Juntos conseguimos superar esse desafio. Foi um exemplo inspirador de como a solidariedade e a ciência, assim como o João Aprigi falou, não é só a questão, né, da solidariedade, mas sim tem a questão da ciência, né? Como a gente captou esse leite, como chegar no bebezinho lá da UTI, da nossa UTI, que tem 500 gramas, como chegar esse leite para esse bebê. Não é só questão do doar, de garantir toda essa rastreabilidade, né, e a qualidade desse leite. Então, tudo isso fez a diferença nesse momento de crise que a gente passou. Então, aqui, falando novamente, é um gesto de agradecimento, então, de todo o povo gaúcho, né, para a Rede Brasileira de Banco de Leite, como o Rio Grande do Sul abraçando, né, a rede em forma de agradecimento. Muito obrigada.